Gente, eu sou da época em que, quando você ia comprar uma ação, você pegava um telefone, ligava para uma corretora, onde tinham várias pessoas, que atendiam seu telefone, você dava a ordem, falava, eu quero comprar Petrobras. Ele pegava essa ordem, ligava para o pregão, também por telefone, para falar com o operador de pregão, que ia numa roda, a roda da Petrobras, fazia a oferta de compra ou de venda, conseguia comprar ou vender, comunicava ao operador de mesa, que me ligava e falava, a operação foi fechada. E eu só ia pagar essa liquidação 3 dias depois. Era a época dos pregões ao vivo e a cores, que os mais velhos viveram, e é uma dinâmica maravilhosa. Isso tudo acabou. Isso tudo era coisa de 20 anos atrás. O mundo evoluiu e hoje você opera sem pregão presencial, não tem que ligar para ninguém, é só apertar uma ordem no computador e a coisa acontece. E essa mudança, como eu falei para vocês, aconteceu há 20 anos. E uma empresa que participou desse movimento todo foi a Cedro Technologies. E eu convidei o Bruno Zaigo, que é CEO da Cedro, para falar como é que foi essa mudança, o que aconteceu e como o mercado se democratizou. E ele vai dar também para a gente algumas dicas de você que está pensando em investir ou começar a investir, quais cuidados você tem que ter. Bem-vindos ao Papo.com. Bruno, obrigado aí pela essa presença, né? Eu sou mais velho que você, vivi essa historinha toda que eu te contei, né? Que hoje virou museu, mas primeiramente... Museu não, pera um pouquinho, obrigado. Não é museu. É museu, se você for na Bolsa, você vai visitar esse pregão Viva Voz, essas rodas, né? Mas eu que agradeço o convite, prazer estar com vocês aqui. Mas me conta, cara, o que mudou nesses últimos 20 anos? Qual foi o gatilho que... Porque era uma coisa assim, a gente não tinha percepção de que aquele mercado de pregão ao Viva Voz ia acabar. E hoje nem se pensa nisso, né? Na verdade, tivemos muitas mudanças, né? Então, quando a gente observa o mercado, a Cedro, ela nasceu e construiu toda a sua história nesse processo que a gente chama de eletronificação, que é justamente pegar tudo que acontecia no universo da B3, você falou da roda. A roda nada mais era que um livro de ofertas, ou book de ofertas, Sim. né? Os negócios realizados, né, que a gente vê hoje numa plataforma, era um quadro na parede. Fechou tanto, um boletim, exatamente. Uma boleto que eles falavam, né? Cada pessoa lá, um operador, representava uma corretora. Né? Então, o que a gente observa? Que para ter ganho de escala, né, e cada vez mais transparências nas operações, era necessário transformações, mudanças no mercado. Né? E a tecnologia vinha se arrastando ali já, internet, já vinha se pedido para fazer alguma coisa mais interessante para a experiência do usuário. Começava a ser desde aquela época, né? Então, o que a gente observou foi uma correria muito grande, uma corrida tecnológica para você sair na frente como corretora, para oferecer o melhor produto para o consumidor, para o investidor. Né? E aí, nesse caso, a tecnologia tem um papel primordial, porque naquele momento começou a virada de chave em que uma empresa do mercado financeiro passou, antes de tudo, a ser uma empresa de tecnologia. Né? Porque aí entra o processo hoje chamam de DMA, também, que é acesso direto ao mercado, em inglês. DMA. Então, naquele momento que eu estava na Cedro, o que era a conversa no mercado? Olha, você tem o DMA, você tem um acesso à bolsa, sua plataforma já manda ordem eletrônica, porque estava aquele processo, né, de fazer essa mudança. Quando você entrou, ainda era pregão presencial, não? Tinha acabado de mudar o derivativos, porque se você observar, você vai lembrar, foram 2 momentos distintos. Então a B3 hoje era a junção de Bovespa e BMF. Sim. BMF foi primeiro. Então a primeira bolsa foi de derivativos. Né? Então, assim, primeiro... A usar esse sistema usar um sistema eletronificação de mercado, né? Então eu lembro como fosse ontem, como é que foi todo esse processo, a correria. Depois a gente pode falar um pouco melhor. E depois, alguns anos depois, foi o Bovespa. Então, primeiro BMF, eu entrei nesse momento. Nós pegamos esse momento aqui, depois aí foi para a parte de Bovespa com um processo mais simples. Já não era tão novidade para o mercado. Mas você falou, você entrou, você estava lá, você estava em Uberlândia, você morava em Uberlândia, e aí você falou assim, cara, tem um negócio novo surgindo aqui, é isso? Exato, exatamente. Você estudava? O que era? Você estava na faculdade? A gente estudava, a Cedro nasceu em laboratório na Faculdade Federal de Uberlândia, na UF, naquela época em que startup não era igual hoje. Né? Então, assim, lá era o modelo raiz de startup. Então, ficamos 1 ano numa incubadora dentro da faculdade
para criar um produto, Tamer, que era uma tela, chamava Cedrolite na época, era uma tela para você poder ver a cotação e poder rotear uma ordem. Então aí quando rotear o que é? Rotear é mandar uma ordem para o mercado. Quando você aperta o botãozinho de comprar uma Petrobras, comprar uma Vale, então você tem todo um processo por trás que sai da sua tela, sai do seu computador, sai do seu celular hoje e chega até na bolsa para poder fazer uma operação, um match, operação de compra e venda e volta todo esse processo. Isso funciona até hoje? Isso funciona até hoje e cada vez mais rápido. Milissegundos, nanosegundos. Tá, hoje, como é que é esse sistema? Porque hoje eu estou lá, sou cliente de uma plataforma, ou de uma XP, ou de um BTG, ou de uma, ajuda aí outras empresas, eu sou cliente da plataforma, é isso? Da corretora. Da corretora XP. Da corretora XP, por exemplo. Por exemplo, aí se eu quero operar sozinho, eu posso, eu entro lá, vejo, falo, quero comprar a Petrobras a X. Sim. Eu coloco esta ordem, aperto o botão. Exato. E essa ordem corre até o pregão eletrônico, é isso? E volta em milissegundos, como você falou. Exatamente. Só que por trás disso aqui, por trás dessa mágica, existe muita tecnologia e muito controle. Né? Dá um exemplo. Por exemplo, o Tamer vai lá, vai comprar uma Petrobras. Você foi lá, entrou na corretora, dando um exemplo aqui da XP, né? Talvez a mais conhecida, uma das mais. Você acessou o Home Broker, que é o modelo dessa plataforma digital que você acessa. Você clicou lá no book de oferta, clicou em comprar, você quer comprar uma ação, um pedacinho daquela empresa. Quando você clica em comprar, essa ordem ela passa, ela vem para um sistema da corretora chamado de OMS, que é um sistema de gerenciamento de ordens. Ela vai fazer uma série de validações. Por exemplo, o Tamer tem perfil para poder operar em bolsa? Porque nós sabemos que cada um tem os perfis. Um é mais... Tem gente que quer mais segurança, quer ficar num CDB, quer ficar numa renda fixa. Isso você informa para o sistema, né? Isso tudo é informado previamente para o sistema durante, por exemplo, a fase de você abertura de conta na corretora. Isso é armazenado em algum lugar lá. E esse armazenamento, ele é consultado, porque ele é dinâmico. Você pode a qualquer momento ir lá e alterar. Mudar o perfil. Exatamente. Então, esse perfil ele é validado. Que a gente chama de no mercado, tem um termo técnico, suitability. Então, vocês inventam um nome, né? Cada coisa perfil, né? É o perfil. Então, perfeito. Validou o perfil. Entendi. Aí vai validar. Você tem saldo? Você tem dinheiro para esse tipo de operação? Esse é o segundo ponto. Né? E aí, a partir daí, essa ordem passa por todo esse processamento, vai até a bolsa, casa com outro que tem que estar... Alguém que está querendo, eu estou querendo comprar, alguém que está querendo vender naquele preço. Ok. E aí volta todo esse processo, atualiza o seu saldo, atualiza a sua posição, que agora você tem uma posição em aberto, você começa a ter uma custódia ali, e volta para a tela. Custódia o que seria? É como se fosse assim, guardar a sua carteira na corretora, o que você tem comprado ali. Entendi. Eu tenho Petrobras, eu tenho Vale, eu tenho Banco do Brasil, algo do tipo, é sua custódia lá, fica lá. Então, por trás de tudo isso, acontece toda essa mágica, vamos dizer assim. E as coisas vão ficando um pouco mais complexas quando a criatividade do brasileiro, principalmente, começa a aflorar. Né? Então, a gente vê muitos traders aí que fazem todo o papel em que você começa a liberar, por exemplo, um limite para você operar, mesmo sem ter o dinheiro. Entendi. Que é o que a gente chama no mercado de alavancagem. Então, o que a gente observa muito nas corretoras voltadas a varejo, voltadas a day trade, né? Até lembrando o que é um day trade. Day trade é aquela operação que você abre, compra, vende, né? Que a gente chama abre a posição ou compra e vende no mesmo dia. Você não dorme posicionado, você não dorme com aquela carteira. Então, mas aí no caso de você falar, a corretora conhece o Sérgio, conhece você, e vai falar assim, você tem um limite para operar day trade, é isso? Você pode operar nesses limites, é isso? Exatamente, porque a corretora ela é responsável, né? Ela é responsável por toda a contraparte. Então, mas eu me lembro que a gente não ouve tanto isso, né? Mas você tinha grandes especuladores que quebravam, né? Sim. Que iam operando, chegava uma hora não conseguiam honrar. Não se ouve mais isso no mercado de renda variável, né? Tecnologia também é a palavra. Trava esse tipo de coisa. O que acontece? O que ele faz? Junto com essa avaliação, essa parte transacional, por trás é como se tivesse um olhar ali monitorando todo o risco daquela operação. Então, o que no final do dia, de forma simples, o que faz? A corretora consegue identificar em tempo real qual que é o seu patrimônio.
Então, tudo que você tem naquela corretora, seja bolsa, seja um título de tesouro direto, ou uma renda fixa, um CDB, e ela junta tudo isso e chama assim, olha, isso aqui é o patrimônio do Tamer. 100 mil. Então, se você vai operando, ela vai monitorando a evolução do seu patrimônio. E chega um ponto que ela pode tirar de forma involuntária você do jogo. De forma que você não fica insolvente, ou seja, que você não fica negativo. Quer dizer, a corretora tem esse poder de chegar e falar, ó, Tamer, você está arriscando demais. Tem esse poder, claro que existem regras de como fazer isso. Mas e se o Tamer pular para outra corretora? Você não quer operar comigo, eu vou operar lá com uma outra. É sistêmico, o sistema vê isso, o meu risco. Ele vai olhar hoje por corretora. O sistema hoje ele olha por corretora, mas acaba que você vai ter que ter o patrimônio naquela corretora. Entendi. Naquela instituição. Então, embora seja um olhar isolado, você tem esse acompanhamento, não muda. Porque isso é isso que vocês fazem? Vocês estão por trás atrás do clique. Atrás Porque a gente fornece essa infraestrutura que está da porta para dentro, né, para que uma corretora, uma instituição financeira consiga escalar os seus produtos, as suas ofertas, com tecnologia sustentável para isso, e trazer uma certa robustez e segurança. Porque isso pode quebrar uma corretora. E me diz uma coisa, quantos milhões de operações vocês fazem por dia, por ano? Você tem uma ideia? É muito, são muitos milhões, viu? Assim, diria que talvez uns 40%, 30% do mercado varejo aqui do Brasil passa por algum sistema nosso. É bastante coisa, né? É bastante coisa. O Brasil todo operando. E aí... Brasil e lá fora, mas é mais o Brasil. Agora me diz uma coisa, o Brasil tem uma característica, né? O Brasil, em termos de tecnologia financeira, é um país diferenciado. Total. Eu costumo ir muito aos Estados Unidos e ainda a gente vai ao banco, às vezes, depositar o dinheiro em cheque, você recebe carta, né? Quer dizer, são coisas meio impensáveis. Tem o caixa do banco, né? As pessoas vão ao banco pagar a conta. Sim. O Brasil realmente está muito à frente dos outros países aí em termos de tecnologia financeira? Tamer, está. E eu estou sentindo isso na pele. Isso é um ponto bom, positivo. Porque às vezes a gente pensa no Brasil, ainda mais no momento que a gente está vivendo aqui, todo esse transtorno, a gente pensa que o Brasil é só referência para coisas ruins. Corrupção, fraudes, mas não. Do ponto de vista de inovação e uso de tecnologia, de canais digitais, o Brasil é referência mundial. Mundial. Então, assim, não tem nem o europeu, nem o africano, né? Por exemplo, a gente está com algumas experiências agora no mercado africano. E o que se fala hoje no mercado africano é a transformação digital. Só que esse tema, transformação digital, já virou pauta Que país vocês estão? Estamos na Angola. Angola. Então, lá eles estão nessa corrida de melhorar a experiência, automatizar os processos para ficarem automáticos, que hoje, de back-office, é tudo manual. Né? Então, assim, e garantir uma escala, porque acaba que a tecnologia ela permite isso, ganho de escala, melhora de eficiência em processos, consequentemente você ganha escala, né? E melhora de experiência. Então, assim, acaba que o diferencial hoje no Brasil ainda é a experiência e lá cada vez mais, nesse processo de evolução. Mas para isso, a gente tem que fazer uma mudança de cultura do próprio ambiente, né? Sim. Porque eu me lembro, a velocidade com que o Pix pegou no Brasil... Muito, muito forte. Cara, questão de meses... Sim. É Pix, você só faz Pix, ninguém faz pagamento em dinheiro. Tá? Exatamente. O brasileiro absorve bem tecnologia, né? Exatamente. Como é que você faz em Angola com o cara que nunca foi digital? É uma curva um pouco mais longa, né? Mas, de fato, o que você falou faz muito sentido, porque o brasileiro já é cultural. Ele já está habituado com as questões digitais, de tentar fazer sozinho, né, ganhar o tempo, ele já sabe os benefícios, já viveu isso aí e enraizou isso no dia a dia dele. Mas lá fora, a gente entende, o ser humano, acho que ele acostuma com coisas boas rapidamente. Né? Então, eu vejo que é um desafio, mas a tendência também é conseguir que essa curva não seja tão lenta, acaba que seja exponencial também. Talvez não na mesma velocidade que o Brasil, mas que vá acontecer. E vocês estão na África, vocês estão estudando mais algum outro mercado? Europa. Europa também? Europa também. Aí você já tem um ambiente um pouco mais, talvez, digitalizado. Já um pouco mais robusto, certo? Mas acaba que tem oportunidades. Né? Na África, eles estão alguns anos atrás, nesse sentido. Então, eles precisam dessa evolução. E a questão da maturidade do mercado, porque acaba que isso é outro ponto importante, que é a questão do regulatório. Né? Então, essa fome
que eles enxergam no brasileiro que pode gerar para eles. Me diz uma coisa, fintech, você citou fintechs. A gente teve um boom de fintechs, de empresas voltadas a esse ecossistema. Muitas deram certo, a maioria, poucas deram certo, a maioria não evoluiu, tá? Como é que você vê o cenário das fintechs hoje no Brasil? E quais cuidados a gente tem que ter ao olhar uma fintech nova? Então, acaba que fintech, assim, se a gente olhar um pouco os últimos anos, esse boom se aconteceu por conta da mistura de alguns ingredientes, né? Primeiro, o próprio perfil do brasileiro. Ele se adapta rápido a novas experiências, então tem esse desejo. Segundo, pela questão da própria regulamentação, que deu uma afrouxada, então acabou que permitiu que isso aconteça, né? E terceiro, com um potencial de crescimento absurdo. Então, se você parar a pensar, o brasileiro ainda é um mercado, o brasileiro é um mercado que ainda está muito inexplorado do ponto de vista se comparado aos mercados maduros, como os Estados Unidos. Então, somando isso tudo, e com a tecnologia em ascensão, acaba que gera um ambiente propício para você poder crescer em escala, né, o número de fintechs. E somado à criatividade brasileira, viu? Isso aqui é algo notável em qualquer parte do mundo, né? Agora, o que a gente observa é que, por conta dos acontecimentos recentes, a tendência é que isso aqui fique um pouco mais achatado, tá? Então, eu não vejo que essa curva ela vai se manter da mesma maneira. Com certeza, o brasileiro ficou um pouco mais agora consciente dos cuidados, dos riscos, né? De trabalhar de forma, vamos dizer assim, à vontade, né? Sem qualquer tipo de filtro ou preocupação adicional. Mas então eu vejo uma queda, um achatamento desse crescimento, que eu acho que é natural do mercado mais maduro. Deixa eu te fazer uma outra provocação. A gente vê muito essa questão dos agentes autônomos crescendo, é uma indústria que está crescendo, pessoas saindo da indústria bancária, criando seus escritórios de agentes autônomos, operando com clientes que também estão ali, só que a gente vê um modelo de remuneração de agente autônomo em cima de comissionamento. Ou seja, eu posso ter a tendência de oferecer ao meu cliente, você que está nos assistindo, não o que é melhor para você, mas o que é melhor para mim, aquilo que me remunere mais. Não há um contrassenso aí? Você acha que isso não vai ter, que esse modelo está em xeque, cara? Esse modelo está em xeque e vai virar. E minha previsão é que não vai demorar muito, Tamer. Porque você observa que o Brasil ele não tem essa cultura de transparência nas negociações. Você quando você vai numa loja, vai no supermercado, o que você está pagando ali no produto tem um imposto embutido. Você vai pagar, às vezes, uma comissão para um garçom, 10%, o brasileiro já chia, fala, não, tem que pagar esses 10%, né? Aquele estabelecimento que embute isso, você às vezes paga, nem percebe, nem reclama. Está na conta. Está na conta, está incluso já. Então, uma questão cultural. Se você for olhar lá fora, por exemplo, Estados Unidos, mercado mais maduro, lá já é totalmente o contrário. Essa transparência, ela está na sua cara. Você sabe exatamente quanto você está pagando. Você sabe exatamente o que você está dando de comissão, de FII, o que está pagando de imposto sobre aquele produto e está claro. Não está nem incluso no produto que você está olhando na prateleira. No Brasil, para investimento, segue essa mesma tendência. Então, hoje, de fato, um assessor de investimento, um agente autônomo, ele está vinculado a uma corretora. E antes, o diferencial de uma corretora era o quê? Era ter um volume de ofertas, produtos, na sua prateleira, no seu marketplace, muito grande. O que a gente observa hoje? Que isso está mudando. Se você pegar uma XP, por exemplo, cerca de 85% dos produtos dela na prateleira não são delas, são de outros emissores. 15% é próprio. Qual que é a tendência? A tendência é começar a inverter isso. Ela começar a ter produtos mais próprios em volume dela. E menos. O que antes era uma quantidade muito grande, a tendência é o quê? É você afunilar. Então acaba que o assessor ele fica como intermediário. Ele vai sendo achatado em termos de margem. Você vê movimentos que passamos no mercado, como a gente chama de corretagem zero, né? Que é assim, você zero custo de uma operação para o investidor, vai apertando, né? E como é que o assessor hoje ganha dinheiro? Ele ganha um abate, um rebate do que ele traz por parte da corretora. Só que você, investidor, você não sabe disso. A tendência é mudar. Então, se ele me indica uma aplicação, um fundo, ele não ganha nada de comissão, mas ganha um percentual da comissão do fundo ali que ele vai receber. Exatamente. Que é ruim isso, né? Porque é ruim. Na realidade, ele pode oferecer o que dá maior comissão para ele. Até que ponto que ele é imparcial. Que é a história dos COIs, né? A questão do COI, dos investimentos, paga uma comissão muito grande, né? Exatamente. E é um produto, assim, bem duvidoso. E isso é um ponto, né? O cliente pode perguntar quanto ele está pagando, né?
Quer dizer, Pode. teoricamente ele pode falar, Pode. essa operação, quanto que você está ganhando, né? Teoricamente ele poderia fazer isso, Teoricamente ele poderia fazer. Então a tendência agora é de assessor para consultor. Agora, isso não acontece se eu estou operando diretamente com a corretora. Dou a ordem, isso não tem, né? Aí é você. Aí é você com a corretora. Você com a corretora, né? Que é o canal digital que algumas corretoras tendem a partir a permitir que seja um canal mais utilizado. Só que aí tem estratégias, né? Então... E para a gente fechar aqui a conversa, inteligência artificial, cara. Também Brasil bombando nisso, pega tudo que vem lá fora, a gente absorve rápido. Qual é o papel da inteligência artificial nos investimentos? A gente vai ficar independente dos assessores no futuro? Olha, eu diria que aí a minha opinião é que não. Eu acho que esse relacionamento ele vai mudar. Mas se você parar a pensar, o uso da inteligência artificial ele é muito fria. Então, assim, ela vai te ajudar. Eu acho que o modelo que eu acredito é um assessor ou um sistema, ou um produto que usa a inteligência artificial para trazer melhores insights, melhores oportunidades, mas sempre vai ter o olhar humano ali, porque o ser humano, também, assim, ele é um ser sociável. Então vai chegar um ponto que ele vai pedir, ele vai querer esse contato. Pega o exemplo dos bancos. Se você pegar alguns anos atrás, os bancos, eles acabaram com as agências. Foi ou não foi? Foi. Reduziu as agências, tudo. Qual que é o movimento que a gente observa hoje? Eles começando a voltar. Porque assim, vai buscando equilíbrio. Então, quando você olha a inteligência artificial, no primeiro momento, poxa, vai acabar com tudo. Vai substituir todo mundo. Só que isso é um extremo. Eu não acredito nesse extremo. Ele pode talvez até tentar vir para cá, mas ele vai voltar para um ponto de equilíbrio, que é o uso, porque assim, acaba que, seja uma empresa de tecnologia como a nossa, o desenvolvedor, ele vai acabar? Não. Mas ele vai transformar-se num piloto de inteligência artificial, um comandante de inteligência artificial. Então, o que às vezes você fazia com 5, 10 pessoas, você vai fazer com 1, 2. Então, essa eficiência vai ganhar. Entendi. Os melhores vão ficar. Então, da mesma forma, o assessor. Então, ele vai conseguir casar esse relacionamento muito bom, somado com bons insights e boa estratégia que a IA pode proporcionar para ele. Fechando, o que você acha, como é que você vê o cenário para daqui a 10 anos? Você é jovem ainda? Obrigado pelo jovem. Mas você já viveu, mas o que você vê de cenário para daqui para Cedro? Vocês imaginam que é uma abertura de capital, tal, e para o investidor, o que esperar nos próximos 10 anos de mudança? Tá. Bom, para o investidor, eu vejo assim que o diferencial que ele tem que se preocupar, eu vejo que o diferencial não vai ser tanto o número de ofertas, né, não vai ser a diversificação tanto de produtos, mas sim a questão da experiência. Isso eu acho que cada vez mais a experiência mais individualizada para você, de forma com os seus objetivos, a sua realidade, a sua necessidade, é algo que vai tracionar o porquê que você vai escolher a empresa A e não a empresa B. Porque acaba que a tecnologia ela vai virar commodity. O uso da IA também vai virar. O uso dessa questão de valores, dessa revolução de custo, a tendência é jogar para baixo. Então acaba que essa experiência, de acordo com a sua realidade e a sua necessidade e objetivo, tende a crescer. Então a gente vê, por exemplo, alguns vão para a linha de automação, outros vão para a linha de querer continuar fazendo, que ele quer estudar, quer conhecer, mas eu acho que a grande maioria ele quer a simplicidade. Né? Ele quer cada vez mais simples, fazer cada vez mais rápido e conseguir garantir uma rentabilidade para ele. Né? Então eu vejo que para o investidor ele vai ter opções mais sólidas do ponto de vista de ofertas, opções mais reguladas por todo esse contexto que a gente viveu, né? E com isso pode tirar um bom proveito de tudo isso. Para a Cedro tem um propósito de simplificar. Né? Toda essa transformação, a tecnologia serve para quê? Para simplificar. É isso que nós acreditamos, é isso que nós apostamos. Então o objetivo nosso é levar essa tecnologia para fora do país. Para fora do país. Para fora do país. A gente crescer e criar pontos aqui, não só na África, na Europa, como também na América do Norte. Bruno, eu queria super agradecer a conversa, acho que foi ótimo, eu já recordei um pouco do meu passado, já lembrei da época do pregão, tem muita coisa por vir, ficar o convite para a gente falar das novidades. Quando você fechar a operação na Europa, eu quero conhecer para poder bater um papo. Que país vocês estão olhando? Portugal? Portugal inicialmente. É isso aí. E depois os outros países. Exatamente. Gente, a gente bateu esse papo, acho que para ter uma ideia do que está acontecendo no mercado financeiro. Espero que tenha colaborado com vocês. Se você gostou, dá o joinha, indica para os amigos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais. Obrigado, Bruno.